É isso aí, rapaziada. Mais um aulão começando para a prova da ESA e para a prova da SpaceX. Revisão de hoje, geometria espacial. Um assunto que muitos têm medo, que é temido por muitos alunos. Mas hoje a gente vai descomplicar esse assunto, mostrar para você que é um assunto que dá para ser feito sim na hora da prova e mostrar os principais bizus aqui para você mandar bem lá no dia da prova da ESA e no dia da prova da SpaceX. Tranquilo? Mas antes da gente começar, já deixa o teu like, já deixa o teu comentário, já compartilha com os teus amigos aí e vamos se bisurar. Olha só, primeira coisa que você tem que saber, cara, é a divisão básica da matéria. A geometria espacial ela consegue ser dividida em basicamente 5 grandes tópicos, como você pode observar aí. O que nós vamos estudar hoje? É o assunto que mais cai nos últimos anos. Como a gente está numa fase de revisão, não adianta eu querer falar de toda a geometria espacial para você. Não tem tempo para isso. Então a gente tem que ir aonde? Naquilo que sempre cai. Naquela questão que você precisa saber fazer. Por que você precisa saber fazer? Porque vai cair de novo. E qual é desses tópicos o que mais cai? E aí, baseado em todo o nosso estudo das provas anteriores, toda a nossa análise, toda a nossa experiência, a gente está falando de 3 formas geométricas: cilindro, cone e esfera. É disparado o que mais cai em geometria espacial. Se você precisar saber uma coisa, o que você tem que saber? Cilindro, cone e esfera. Esquece todo o resto e estuda isso. Beleza? É o que a gente vai fazer, desmistificando os problemas, mostrando para você como tornar algo teoricamente difícil em uma solução fácil e rápida para você desenvolver no dia da prova. Beleza? Então, sem enrolação, vamos começar. Olha só. Questão 1, ESA adaptada. Eu tive que adaptar uma resposta aí das alternativas, porque no dia da prova essa resposta não tinha, e a questão acabou sendo anulada só por isso. Mas a questão ela não tem nenhum problema, só no dia da prova que na alternativa não tinha opção para marcar. Então eu adaptei justamente para isso, para ter opção para você marcar. Mas é uma questão muito boa. Olha só. Determinado quartel tem caixas d'água no formato cilíndrico. Os militares do pelotão de obra receberam a missão de pintar uma caixa de água deste quartel. Ajude-os a fazer o orçamento da obra encontrando a área total. A área o quê? Total dessa caixa d'água, sabendo que a sua altura é de 15 metros e o seu diâmetro mede 5 metros. Considere π igual a 3,4. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que saber, o que é um cilindro? Confere, se você não sabe o que é cilindro, tu nem começa a questão. Então, um cilindro, cara, é uma forma geométrica desse tipo aqui, ó. Só um detalhe, galera. No dia da prova, você não precisa ficar se preocupando com o preciosismo de desenho. Tranquilo? Olha aqui que eu não estou sendo, né, meticulosamente precioso na minha representação. Você precisa ter um desenho que você entenda. Às vezes eu vejo a galera ali, cara, perdendo tempo pra caramba com régua, com transferidor, com não sei o que, para fazer um desenho bonito. Não precisa. Você precisa acertar a resposta e o mais rápido possível. Então desenhe um cilindro. Isso é um cilindro, tá? A base desse cilindro, tanto a base inferior quanto a base superior, é uma figura geométrica que é o quê? Um círculo, rapaziada. Então, ó, a base é a mesma coisa que isso daqui, ó. E o que ele fala pra gente? Que essa base tem um diâmetro o quê? 5 metros. Se o diâmetro é 5 metros, você concorda comigo que o raio, que é metade do diâmetro, é 5 sobre 2? Ah, show de bola. E o que a questão falou também? Falou que a altura é o quê? 15 metros. O que eu quero? Eu quero a área total. Que área que eu quero? A área total. Presta atenção nisso daqui. O que é a área total? É a área das bases mais o que? A área lateral. Ah, show de bola. As duas bases são iguais. Show de bola. Como é que é a área de uma circunferência? A área de uma circunferência é π vezes o raio da circunferência ao quadrado. Como são duas bases, a base inferior e a base superior, o que eu vou fazer? Colocar um 2 multiplicando aqui. Por que 2? Porque são duas bases. A base inferior e a base superior. Como é que é a área lateral? A área lateral eu sei que é o comprimento da base vezes a altura. Bom, mas a base é uma circunferência. Como é que é o comprimento da base? Ah, o comprimento da base é 2π vezes o raio da base. Vezes quem? A minha altura.
Show de bola. Então, isso aqui é a área total. O que eu tenho que fazer agora? Substituir valor. Então, 2 vezes π. Quem é meu raio? 5 sobre 2. Isso ao quadrado. Mais 2 vezes π. Quem é meu raio? 5 sobre 2 vezes a altura, que o enunciado falou que é 15. Tranquilo, rapaziada? Beleza? Tem como a gente melhorar essa continha aqui? Ele fala que π é 3,14. Então, olha só que interessante. Eu não tenho 2π vezes 5 meios vezes 5 meios? Tenho. E do outro lado eu não tenho 2π vezes 5 meios vezes 15? Tenho. O que eu vou fazer para facilitar a minha conta? Colocar 2π vezes 5 meios em evidência, que multiplica quem? 5 meios mais 15. Para tentar dar ali o quê? Uma facilitada na minha conta. Ah, quando a gente faz isso, fica 2 vezes π, que é 3,14, vezes 5 dividido por 2, que multiplica 5 meios mais 15. 2 vezes 15, 30. Mais 5, 35 sobre 2. Ah, beleza. Então, olha só, esse 2 aqui em cima cancela com um dos dois aqui embaixo. Então, na realidade, nós temos 3,14 dividido por 2 vezes 5 vezes 35. Aí você vai fazer essa continha na mão, não tem problema, uma continha muito simples, beleza, rapaziada? 5 vezes 35, você vai achar um valor. Multiplica por 3,14 e divide todo mundo por 2. Quando você fizer essa continha, só para a gente adiantar, vai chegar no resultado 274,75 metros quadrados. O que dá para a gente o quê? Gabarito letra E. Show de bola? Então, gabarito letra E. Tranquilo? Cara, a questão da ESA em 2022. A questão extremamente simples, mas se o camarada não sabe ali, pô, cilindro, já foi pro barro, beleza? Então, primeira figura aí, cilindro. Olha só, a questão da ESA 2020, questão 2. A área da superfície de uma esfera é 144 π centímetros quadrados. O volume da esfera é igual a... Opa! O que eu falei que cai bastante? Cilindro, cone, esfera. Já vimos cilindro. Agora, olha só a esfera. Vamos botar as fórmulas que você tem que saber da esfera? Vamos lá, a gente tem uma esfera. Desenhar aqui minimamente uma esfera. Ah, show de bola. Essa esfera ela tem um raio. Tem um raio Rzinho aqui, beleza? O que eu tenho que saber de fórmula da esfera? Eu tenho que saber a fórmula da área da esfera. E eu tenho que saber a fórmula do quê? Do volume da esfera. A área da esfera, 4 vezes π r ao quadrado. Tem que decorar, não tem jeito. Isso aqui tem que estar no teu bisuário. E o volume? O volume da esfera, 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Beleza? Não tem jeito, galera. Tem que decorar, tá bom? Tranquilo? Então, olha só, vamos lá. Ele falou o seguinte, a área da superfície de uma esfera é 144 π centímetros quadrados. Ah, então a área dela, que é 4πr ao quadrado, o enunciado falou que é 144 π. Então, o que eu consigo com isso? Descobrir o raio. Olha que beleza. Então, concorda comigo que π cancela com π, passando 4 lá para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que 4r ao quadrado é igual a 144. Então, r ao quadrado é igual a 144 sobre quem? Sobre 4. Vamos tirar a raiz quadrada? Então, r vai ser igual a raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 4, 2. Ah, então o raio vale 6. Se o raio vale 6, o que ele quer? Ele quer o volume. Opa! Mas o que eu preciso saber para determinar o volume? Justamente o raio, que foi o que eu acabei de encontrar. Então, eu sei que o volume da minha esfera é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Beleza? Então, quando a gente faz essa continha aqui, ó, 4 vezes π vezes 6 vezes 6 vezes 6, tudo sobre quem? Sobre 3. 3 cancela com 6 aqui, sobra 2. Ah, então na realidade eu tenho 8, que é 4 vezes 2, vezes 36, que é 6 vezes 6, vezes π. Beleza? Quando tu fizer essa continha aqui, isso vai dar 288 π
o que dá pra gente gabarito letra D. Show de bola? Tranquilo? Então, dado uma esfera, ele deu a área e perguntava o volume. A gente precisou descobrir o raio. Tranquilo, acabou. O que eu precisei saber aqui da fórmula? Fórmula da área da esfera e o volume da esfera. Isso tem que estar no teu visuário. Agora vamos embora. Entendeu? Próxima questão. Questão 3. Questão 3. Agora já é uma questão mais sugada. Já vai entrar cone. A gente viu cilindro, esferas, vamos ver cone agora. Então presta atenção nessa questão aqui, que é uma questão que se você bate o olho de cara e não está muito acostumado com essas figuras espaciais, você pode se enrolar, pode querer pular a questão, enfim, mas vou mostrar que é uma questão relativamente tranquila. Show de bola? Em uma prova, na prova da ESA 2024, foi uma prova bem difícil, mas essa era uma questão que dava para o camarada safar ali. Olha só, um cone circular reto de altura H e raio R deverá ser seccionado, cortado, por um plano alfa paralelo à base. A seção determina dois sólidos de mesmo volume. Qual a distância entre alfa, que é o plano, e o plano da base do cone? Então, primeira coisa, o que é um cone circular reto? O que é um cone circular reto? Um cone circular é reto quando nós, ao traçarmos a altura partindo do vértice, essa altura bate no centro da base do meu cone. E a base do meu cone é o quê? É um círculo. Então a base do meu cone, se a gente conseguisse representar aqui, o que é? É um círculo. Raio, 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 raio. Então o que é um cone reto? É um cone quando eu traço a altura a partir do vértice e essa altura divide o meu diâmetro da base ao meio. Beleza? Ou seja, bate exatamente no centro do meu círculo. Show de bola? Tranquilo? Isso é um cone reto. E aí ele fala o seguinte, olha só. Entendido isso, o que é um cone reto? Vamos reduzir aqui e deixar isso no canto. Ele fala a seguinte coisa. Cara, a gente vai pegar ali um plano. A gente vai pegar um plano. E vai cortar. Seccionar significa cortar o nosso cone a uma determinada altura. Então a gente vai formar mais ou menos, uma figura geométrica desse tipo aqui, ó. Tô desenhando isso aqui tudo para justamente você entender. Ah, então eu peguei ali o meu cone reto que divide ao meio o diâmetro da base, beleza? E cortei por um plano alfa. Tá vendo que eu seccionei, eu cortei por um plano alfa paralelo ao plano da base? Show de bola. E a questão pergunta o seguinte: dado esse corte, eu gerei dois sólidos de mesmo volume. Você consegue perceber que nós geramos aqui dois sólidos de mesmo volume? Mateus, que sólidos seriam esses? Olha, a gente gerou lá em cima, na parte superior do plano, um cone, é ou não é? E eu gerei um outro sólido aqui, ó, como se a gente conseguisse separar esses sólidos. Vou até colocar de outra cor. Se a gente conseguisse separar os sólidos, a gente gerou um outro sólido aqui, ó. Concorda comigo? O desenho tá mais ou menos, mas é só para você entender. Você concorda comigo que essa figura, quando nós cortamos por um plano exatamente igual,
a esses dois sólidos aí, são esses sólidos que o problema está falando. E ele fala que ambos os sólidos têm o mesmo que volume. Opa! Então esse sólido aqui em cima tem um volume V, por exemplo, e esse sólido aqui embaixo tem o mesmo que volume V. Tranquilo? E ele quer saber exatamente o quê? Qual é a altura do corte. Ou seja, qual é essa altura aqui? Qual é essa altura aqui? Em outras palavras, qual é essa altura aqui, ó, do sólido de baixo? Ah, olha que interessante. De tal forma que o problema também nos falou que a altura total do cone vale o quê? Hzão. E o que eu quero? Dzinho. Entendeu? Aí vamos colocar aqui já o que o enunciado nos falou. Ele falou que o raio vale Rzão. Ah, tranquilo. Vou falar que esse raio aqui em cima vale Rzinho. Beleza? Então olha só que interessante, cara. Se a gente conseguisse separar essa figura. Se a gente conseguisse separar essa figura. Bom, então separando a figura, eu vou ter aqui o sólido de baixo que tem um raio Rzão. O sólido de cima que tem um raio Rzinho. Quanto é que vale a alturazinha desse cone? Ah, Hzão menos Dzinho. Hzão menos Dzinho. Pô, show de bola. Maneiro demais. E o volume do conezinho é metade do volume do cone grande. É ou não é? Olha que interessante. Por que será que ele deu raio e deu altura? Será que ele quer que eu calcule volume? Será que ele quer que eu calcule volume, compare volume? E comparando o volume eu vou conseguir descobrir o D? Pô, é uma boa solução. Então preste atenção aqui. Como que é a fórmula do volume de qualquer cone? Volume do cone. É uma fórmula que você tem que ter decorado aí. Tem que estar no teu obituário. Volume do cone, cara, é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é um círculo de raio R, um raio R genérico. Ah, então quer dizer que o volume do cone é 1/3 de π vezes o R ao quadrado vezes uma altura Hzão. Sim ou não? Então é 1/3 da área da base vezes a altura. Em particular, para o problema para o problema da questão aqui, né? Da ESA 2024, 1/3 de πr ao quadrado vezes h é o que? É o volume do cone grande. Então vou botar aqui, ó, volume do cone grande. Maior cone. Agora, olha para o menor cone, aquele cone que está em azul. Como é que é o volume dele? Então vou botar aqui, ó, volume do cone pequeno. Como é que é o volume dele? É a mesma coisa, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então é 1/3 da área da base, π vezes um raio Rzinho ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura dele? Hzão menos D. Só que olha que interessante, se a gente observar bem, você concorda comigo que esse volume a gente chamou de Vzão? E quem é o volume do cone grande? É a soma dos dois volumes dos sólidos, V mais V. Ah, então o volume do cone grande é 2Vzão. Quando a gente compara, eu posso falar que 2 vezes o volume do cone pequeno é igual ao volume do cone grande. Então, 2 vezes 1/3 de π vezes Rzinho ao quadrado, que multiplica Hzão menos D, é igual a 1/3 de π Rzão ao quadrado vezes Hzão. Concorda comigo? Olha que interessante. Daqui, 1/3 cancela com 1/3, π cancela com π, show de bola. A gente chega em uma equação da seguinte forma. 2Rzinho ao quadrado que multiplica Hzão menos D é igual a Rzão ao quadrado vezes Hzão. Para aqui. Preste atenção no seguinte. Rzinho não é um dado do problema. Quem é Rzinho? É o raio do cone menor. Não é um dado do problema. Foi algo que eu criei para facilitar a minha solução. Se foi algo que eu criei, seria muito interessante que eu conseguisse achar algum jeito de relacionar esse Rzinho com os dados que o enunciado me forneceu. Será que tem como? Quais foram os dados que o enunciado me forneceu? Hzão e Rzão.
Será que tem como? Vamos tentar. Olha para a figura, do cone sendo cortado pelo plano alfa. Você concorda comigo que se a gente olhasse por uma vista frontal, de frente para aquele problema, aquilo representaria exatamente a mesma coisa no plano que um triângulo, cortado em um determinado ponto, cuja a altura é Dzinho, a altura total é Hzão. Quando a gente traça a altura a partir do vértice, esse tamanho vale Rzinho, esse tamanho vale Rzão. Compara as duas figuras em 3D, ou seja, na geometria espacial, um cone sendo cortado por um plano. Agora olha por uma vista frontal. Quando eu olho por uma vista frontal, eu tiro um problema do espaço e trago o problema para o plano. Olha só, mesma coisa. Quem é esse corte? Esse corte aqui, ó, é justamente o meu plano alfa. Se ligou? Ficou fácil de ver agora? Então, primeiro bizu, mega importante. Problemas de geometria espacial você resolve por plana. Boa parte dos problemas. Problemas que tem que fazer esse tipo de continha, que tem que ficar manipulando, são problemas que você resolve por geometria plana. Então, muitos alunos têm dificuldade em espacial, não é porque ele não entende a geometria espacial, não é porque ele não tem visão espacial, é porque ele não entende direito de geometria plana. Então, se esse é o teu caso, cara, tem aula aqui de geometria plana no canal, aula de revisão para ESA e para SpaceX. Então, assista a aula de geometria plana e depois volte para essa aula, porque eu tenho certeza que você vai entender muito melhor. Aqui eu não vou ficar explicando o que eu já expliquei lá na aula, de semelhança, de tipo de triângulo e blá blá blá. Isso aqui já foi explicado lá na aula de revisão. Aqui a gente vai aplicar a geometria plana na resolução de problemas de geometria espacial. Então, bizu, questões de geometria plana, ou melhor, de uma forma, questões de geometria espacial, você resolve por plana. Olha para o espaço, traça um plano, pega aquele plano e resolve a questão. Morreu, fica muito fácil. Agora, olha só. A gente trouxe o problema do espaço para o plano. É a minha vista frontal, como eu estou olhando o meu problema de frente. Como que eu consigo relacionar Rzinho com os dados do meu problema? Cara, olha esse triângulo aqui que eu vou destacar em rosa para você. É isso mesmo, meu filho. Ó, em rosa aqui, ó. Olha esse triângulo aqui destacado em rosa. Bem colorido. Todo colorido. Olha lá. Viu esse triângulo? Viu ele? Triângulo maiorzão. Agora, olha o triângulo que eu vou destacar em verde, que é o triângulo menorzinho. Olha o triângulo menorzinho aqui. Visto ele? Viu ele aí? Você concorda comigo que o triângulo maiorzão e o triângulo menor, eles são semelhantes? Isso aí a gente viu lá na aula de geometria plana. São semelhantes. Que maravilha, hein? Falar que aqui tem um ângulo, por exemplo, θ, e aqui é um ângulo, por exemplo, alfa, ali embaixo. Ao contrário do ângulo θ no triângulo verde, Rzinho, está para o contrário do ângulo θ no triângulo rosa, Rzão. Assim como ao contrário do ângulo alfa no triângulo verde, quem é? É essa altura aqui, que é Hzão menos D. Então, Hzão menos D está para o contrário de alfa no triângulo rosa, que é Hzão. Então, o valor de Rzinho pode ser escrito como Rzão que multiplica Hzão menos D sobre Hzão. O que eu vou fazer agora? Substituir aqui em cima. Ah, então quer dizer que 2 vezes Rzão ao quadrado vezes Hzão menos Dzinho ao quadrado sobre Hzão ao quadrado vezes Hzão menos Dzinho é igual a Rzão ao quadrado vezes H? Positivo. É isso mesmo. O que vai acontecer? Ó, Rzão ao quadrado cancela com Rzão ao quadrado. Show de bola. Vamos continuar. 2 vezes Hzão menos Dzinho ao cubo é igual, passa esse Hzão ao quadrado lá para cima multiplicando. Então fica Hzão ao quadrado vezes H, que é H ao cubo. Beleza?
Então, o que a gente consegue fazer agora? Tira a raiz cúbica. É, filho, é isso mesmo. Então, ó, raiz cúbica de 2 vezes H menos D é igual a H. Olha que beleza. Passa esse raiz cúbica de 2 lá para o outro lado dividindo. Então, H sobre raiz cúbica de 2 é igual a H menos D. Então, quer dizer que o nosso D vai ser igual a H menos H sobre raiz cúbica de 2. Agora é só algebrismo, só manipulação para a gente chegar na resposta. Então, na realidade, isso aqui vai dar o que para a gente? Coloco o H em evidência. Isso fica raiz cúbica de 2 menos 1 sobre raiz cúbica de 2. Se você olhar as alternativas, esse é o valor de Dzinho. Dá o que para a gente? Raiz cúbica de 2 menos 1 sobre raiz cúbica de 2 vezes H. Gabarito, letra A. Então, gabarito, letra A. Beleza, galera? Entendeu o problema? Era uma questão trabalhosa? Com certeza. Era uma questão que demandava conta? Com certeza. Mas era uma questão que dava para tu fazer na hora da prova? Cara, dava. Era uma questão fácil? Não era uma questão fácil. Era uma questão que veio talvez um pouco acima do nível da prova da ESA? Sim, a prova de 2024 a gente viu que veio um pouco acima. Mas era uma questão que se o camarada já chegasse com esse bizu, sabendo que cai questão de cilindro, de cone e de esfera, e tendo essa noção de, opa, problemas do espaço através de um plano, eu trago para a geometria plana. Então, pego um problema do espaço, olho por uma vista frontal, trago o problema para a geometria plana e resolvo. Tendo uma boa base em geometria plana, como a gente viu lá na nossa revisão, que está aqui no canal também, dava para resolver a questão sem muito desespero. Beleza? Seria a primeira questão que eu faria na prova? Óbvio que não, tá bom? Mas no meio do concurso ali, tendo que ganhar questões, tendo que ganhar classificação, pô, é uma questão que dava para fazer. Show de bola? Tranquilo? Bora para a próxima. Olha só, questão 4, questão da SpaceX. Agora entra um tipo de questão que envolve outras figuras, duas figuras espaciais no mesmo problema, uma coisa muito característica da prova da SpaceX. Então presta atenção que a chance disso aqui cair de novo é gigantesca. Olha só. Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita. A esfera está o quê? Circunscrita. O que isso significa? Está por fora. Inscrita está por dentro. Circunscrita está por fora. A um cone equilátero. Então a esfera está por fora do cone, cujo raio da base mede raiz de 3. Obtém-se, o que ele quer? O volume da esfera que está circunscrita a um cone, sendo que o raio da base do cone mede raiz de 3. Olha só, vou desenhar inicialmente a figura em 3D, ou seja, lá na nossa geometria espacial, e vou mostrar mais uma vez como que um problema espacial se torna um problema de geometria plana. Então pega o bizu. O que ele fala? Ele fala o seguinte, ó. Tem lá uma esfera circunscrita a um cone. Então vamos desenhar mais ou menos uma esfera? Vamos embora. Não precisa ter muito preciosismo no desenho, não. O desenho ele serve só para você entender o problema. E agora tem tipo um cone equilátero. O que é um cone equilátero? Um cone equilátero quer dizer que as arestas têm o mesmo valor, do diâmetro da base. Vou desenhar mais ou menos aqui um cone equilátero. As arestas não, a mediatriz, melhor dizendo, de uma forma. A geratriz, né? Geratriz. Então vamos lá, o que seria um cone equilátero? Vamos pegar um cone. Então, por exemplo, aqui você tem uma geratriz e outra geratriz. O que é a geratriz? É esse tamanhozinho aqui, beleza? E você tem aqui o seu diâmetro da base. Em um cone equilátero,
quer dizer que G é igual a adesão. Tranquilo? Ou seja, se a gente pega o triângulo passando pelo plano perpendicular à base, então se a gente pegasse lá no plano, esse triângulo aqui que eu estou destacando em azul, ele é um triângulo que equilátero, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Então, se eu passo um plano cortando, né, o meu cone perpendicularmente à minha base, quer dizer que eu formo um triângulo equilátero. Por isso que é um cone equilátero. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Então, esse é o meu cone equilátero aqui, ó, dentro da minha esfera. Tranquilo? Tá aqui destacado em azul pra gente. Tranquilo. E ele fala o seguinte, cujo raio da base mede o quê? Raiz de 3. Ah, beleza. Então, olha que interessante, olha que interessante. Olha para esse problema no espaço. Agora, através de uma vista frontal, vamos trazer esse problema do espaço para o plano. Como é que eu trago o problema do espaço para o plano? Através de uma vista frontal, quando a gente olha de frente, o que nós temos? Uma esfera. E dentro dessa esfera tem um triângulo equilátero. É ou não é? Olhando o problema de frente, tem um triângulo equilátero. Aqui é o centro da esfera. Baixei a altura. Eu sei que esse raio vale raiz de 3. E o que eu quero? Para eu obter o volume da esfera, eu tenho que saber o raio R da esfera. R da esfera. Como é que eu consigo determinar o raio R da esfera? Agora preste atenção, a gente não está mais em geometria espacial, estamos agora na geometria plana. E observa o seguinte, esse ponto aqui em vermelho, que é o centro da esfera, esse ponto representa o quê? Lembra lá da geometria, da nossa geometria plana? Esse ponto aqui, ele é o nosso circuncentro. O que é o circuncentro? É o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Mas em um triângulo equilátero, o meu circuncentro é igual ao meu incentro. O que é um incentro? É o centro da circunferência inscrita no triângulo. E o meu incentro é o encontro do quê? Das bissetrizes. E o que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio. Opa! Então quer dizer que essa reta, quando eu ligo do centro até o meu vértice, divide o ângulo ao meio. Se isso aqui é um triângulo equilátero, qual é o ângulo interno? 60 graus. Ah, então quer dizer que quando divide ao meio, esse ângulo aqui vale 30 graus. E o outro 30 graus também. Opa, que maravilha! Agora olha só para esse triângulozinho aqui destacado em azul para gente. Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e eu quero o outro lado. Eu posso usar uma relação trigonométrica? Posso. Então eu sei que cateto adjacente sobre a minha hipotenusa é o meu cosseno de 30. Quem é o meu cateto adjacente? Raiz de 3. Quem é a minha hipotenusa? R. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Que maravilha! Multiplicando cruzado ali, o nosso raio é igual a 2. Opa, então quer dizer que o raio da minha esfera circunscrita é igual a 2. O que eu quero? Volume. Como é que é o volume da esfera? 4 terços de πr ao cubo. Então, o volume é 4 terços de π vezes o raio da esfera ao cubo. Quando tu fizer essa continha aqui, ó, 4 vezes π, 2 vezes 2 dá 4 vezes 2 dá 8. Todo mundo sobre 3. Isso aqui vai dar 32π sobre 3. Se a gente olhar lá no nosso gabarito, gabarito letra E. Show de bola?
Tranquilo? Cara, a questão da SpaceX 2021 recente era uma questão que era para fazer? Com certeza. Com certeza. Mais uma vez, peguei um problema do espaço, através de uma vista frontal, trouxe o problema para o plano. E aí no plano, meu filho, é geometria plana. Então, por isso a importância. Uma pessoa que tem uma boa base em geometria plana, quando chega para estudar geometria espacial, sente muita facilidade. Por que quando eu comecei a estudar geometria espacial, eu não tive problema? Porque eu tinha uma base em geometria plana muito boa. Uma base lá do Colégio Naval. Entendeu? Uma base que vinha desde o meu ensino fundamental. Porque, pô, eu estudava pra caramba para essas provas, estudava pro Colégio Naval, principalmente pro Colégio Naval. E tinha muita questão de geometria plana. Metade da prova no ano que eu passei era de geometria plana. Então eu tinha que estudar muita plana. E aí, quando eu entrei ali no ensino médio e comecei a me deparar com problemas de geometria espacial, opa, calma aí. É só trazer para o plano, no plano eu garanto, no plano eu domino. Então não tinha problema. Às vezes os alunos têm uma base fraca em plana e aí quando chegam na espacial, piora tudo. Beleza? Então aqui eu já estou te dando o bizu. Volta lá na aula de geometria plana, que está aqui no canal, dá uma papirada e vem para a aula de espacial que você vai sentir muita facilidade. Mas olhando para o problema, qual que é o bizu dele? Traz do plano, traz do espaço para o plano e resolve. Galho fraco. Show de bola? Questão 4, SpaceX 2021. Próxima questão. SpaceX 2019. Olha só. Olha a questão. Uma esfera de raio 10 está inscrita em um cone equilátero. Calma aí. É a mesma questão? Não é possível. Questão anterior ele fala o seguinte. A gente tem uma esfera circunscrita em um cone. Agora nós temos o quê? Uma esfera inscrita no cone. Cone e esfera. Misturando os dois. Questão que a SpaceX gosta. Só que agora ela não está mais por fora. Agora a esfera está por dentro do cone. Conseguiu perceber um pouco a diferença? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, vamos desenhar aqui só para você entender a figura. Nós temos aqui uma esfera. Temos aqui uma esfera. E nós temos aqui, ó, um cone. Desenhar mais ou menos aqui. Não precisa de tanto preciosismo. É só para a gente entender o que está acontecendo. Então é algo mais ou menos, dando uma esticadinha aqui, mais ou menos assim, beleza? Então a gente tem aqui os pontos de contato, passando aqui pelo centro do nosso cone, um cone equilátero, mais uma vez, olha só, cone equilátero, volta aqui no problema anterior, o que é um cone equilátero? É um cone cuja geratriz tem o mesmo valor do diâmetro da base, ou seja, quando nós passamos um plano perpendicular à base pelo centro da base, nós formamos um triângulo que equilátero, então é a mesma coisa. Agora olha só que interessante, ele fala o raio da esfera, o raio da esfera mede o quê? O raio da esfera mede 10. Então essa alturazinha aqui, por exemplo, mede 10. Concorda? Que é o raio da esfera, que é o ponto de tangência da base com a esfera. Agora, o que eu quero? O volume desse cone. O que eu preciso para saber o volume do cone? Bom, eu preciso saber a altura do cone e eu preciso saber também o raio da base do cone. Porque eu lembro que o volume de um cone, é igual a 1/3 da área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então é isso que eu preciso saber. O raio e a altura. Só que eu só tenho o raio da esfera. Traz o problema do espaço para o plano. Olha pela vista frontal. Como é que eu consigo fazer isso? Então, eu tenho uma esfera. No plano, eu tenho um círculo. Ou uma circunferência. E agora eu tenho aqui um triângulo que equilátero. Show de bola? É isso que eu tenho. Vamos traçar a altura aqui. A alturazinha
do nosso triângulo equilátero e aqui é o centro da esfera. Eu sei que esse tamanho aqui que eu estou destacando em rosa é o raio da minha esfera. Que o enunciado falou que vale quanto? 10 centímetros. Vale 10. Ah, show de bola. Olha só que interessante, cara. Concorda comigo? Quem é esse ponto aqui em rosa? Quem é esse ponto em rosa? Esse ponto em rosa é o nosso incentro. O que é o incentro? É o centro da circunferência o que inscrita no triângulo. A gente não acabou de falar dele? Só que antes a gente começou a falar do circuncentro. Só que em um triângulo equilátero, o circuncentro é igual ao incentro, que é o centro, que é o quê? O encontro das bissetrizes. Ou seja, que divide o ângulo ao meio. Então, quando eu pego da minha aresta, né, do meu vértice, e levo até o centro da minha esfera, eu divido esse ângulo ao meio. Igual no problema anterior. Como esse triângulo ele é equilátero, aqui tem 30 graus e aqui também tem 30 graus. Olha que beleza. O que eu preciso saber? Pô, preciso saber o tamanho, por exemplo, desse raiozão. Então quer dizer que eu consigo usar uma relação. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente de 30. Quem é o cateto oposto? 10. Quem é o cateto adjacente? É o raio que eu quero saber. Isso é igual a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Então quer dizer que o meu raio é igual a 10 raiz de 3. Beleza. Então descobri que o raio é igual a 10 raiz de 3. Só que eu também quero saber a altura. Qual que é o valor dessa altura aqui? Agora, se eu quero saber o valor dessa altura, eu vou olhar para o meu triângulo que eu vou destacar em verde. Quem é o triângulo em verde? Esse triângulo aqui, ó. Repara bem. Concorda que agora eu tenho um ângulo de 60 graus? Tenho um lado e quero saber o outro? Então quer dizer que, ao contrário do ângulo de 60 graus, é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente, no triângulo verde é igual a tangente de 60 graus. Quem é o cateto oposto? A altura que eu quero. Quem é o cateto adjacente? É o raio que eu acabei de descobrir, 10 raiz de 3. Isso é igual a tangente de 60. Quem é a tangente de 60? Raiz de 3. Então quer dizer que a minha altura é igual a 30. Então, tem o raio e tem a altura. Eu consigo determinar quem? O volume. Quem é o volume? 1/3 de π vezes o raio ao quadrado. É 10 raiz de 3 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 3. Vezes a altura, que é 30. Esse 3 cancela com 30, sobra 10. Então, a gente tem que o nosso volume vai ser igual a 3.000 π. Logo, gabarito, letra E. Show de bola? Cara, muito parecido com a questão que caiu em 2021. A questão caiu lá em 2019, envolvendo as duas figuras extremamente famosas e usuais na prova da SpaceX, cone e esfera, ao mesmo tempo. Na questão que caiu em 2021, a esfera estava circunscrita. Na questão que caiu em 2019, a esfera estava inscrita, mas o método de resolução foi exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então estuda esse tipo de questão, que a chance de cair é gigante. Bora para as nossas duas últimas questões. Questão 6 e questão 7 na sequência. SpaceX 2022, olha só. Um cubo com área total, área o quê? Total de 96 centímetros quadrados está circunscrito a uma esfera, ou seja, está por fora de uma esfera. O volume dessa esfera é igual a... Então, primeiro a gente vai desenhar aqui o espaço para entender o problema. Então, olha só. Eu tenho um cubo e dentro desse cubo nós temos uma esfera. Vamos tentar desenhar mais ou menos aqui.
tenho um cubo que está circunscrito ao quê? A uma esfera. Então, o cubo está por fora da esfera. Fazer um desenho mais ou menos, tá bom, galera? Não se apeguem tanto ao desenho. Tenta entender a ideia. O desenho é só para auxiliar. Então, a gente tem um cubo que está circunscrito a essa esfera. E ele fala o seguinte, o cubo tem área total 96. Como é que é a área de um cubo? Sei que ele tem um lado A, o outro A e a altura A. Show de bola. A área total, concorda que o cubo tem 6 faces? Então é 6 vezes a área de um lado. Então é 6 vezes A ao quadrado. Concorda que a área de um quadrado é A ao quadrado? É lado vezes lado? Isso aqui é igual a 96. Ah, beleza. Então, quando a gente divide 6 por 96, A ao quadrado é igual a 16. Logo, o meu lado do cubo vale 4. Então, esse Azinho aqui vale 4, isso aqui vale 4 e isso aqui vale 4. E agora eu quero o volume da esfera. Então, repara no seguinte. Eu estou olhando para um problema no espaço, pela vista frontal, vou trazer o problema para o plano. Então, ó, como é que eu trago o problema para o plano? Você concorda que por uma vista frontal que nós temos é exatamente isso daqui? Sim ou não? Pela vista frontal que eu tenho exatamente isso. Onde esse tamanho aqui é o diâmetro da minha esfera. Só que esse tamanho aqui também é o quê? É o lado A. Opa, que vale 4. Então quer dizer que o diâmetro é igual a 4. Logo, o meu raio é igual a metade do diâmetro, que é igual a 2. Como é que é o volume da esfera? 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então é 4/3 de π vezes 2 ao cubo. Beleza? Isso aqui vai dar 32π sobre 3. Se a gente olhar lá nas alternativas, dá pra gente o quê? Gabarito letra D. Tranquilo? Esse aqui eu acho que foi bem mais fácil, né, do que os últimos problemas. Mas é um cubo circunscrito a uma esfera. Se a gente observar lá no espaço, o que seria isso? Ah, então seria esse diâmetro aqui. Quando a gente joga esse diâmetro lá para baixo, dá exatamente o quê? O lado do cubo, que vale o quê? 4. Mas é muito mais fácil a gente trabalhar no plano do que trabalhar no espaço. Então, traz o problema do espaço através de uma vista frontal. O que seria essa vista frontal? Eu estou olhando daqui, ó. Através de uma vista frontal, o meu problema para o plano e resolve. Tranquilo demais. Agora, olha só o problema 7. Cara, problema da SpaceX 2018. O volume de uma esfera inscrita em um cubo com volume 216. Então, calma aí. Vamos desenhar de novo? Eu tenho uma esfera que está dentro do cubo. Ou seja, a esfera está inscrita naquele cubo ali. Ah, mas isso aí só caiu uma vez. Será que cai mesmo? Será que é importante? Repara no desenho. Tu que já tá mais rato aí, né, de prova, tu já percebeu uma coisa muito importante, muito interessante. Acabei de desenhar o problema. Uma esfera inscrita em um cubo. Olha o problema de cima. Um cubo circunscrito à esfera. Opa, calma aí, é a mesma figura. Falar que o cubo está por fora da esfera ou a esfera está dentro do cubo é a mesma coisa. A figura é exatamente a mesma. SpaceX 2018 e SpaceX 2022. A mesma figura. Praticamente o mesmo problema. O que muda? Que na questão de 2022 ele fala de área total. Agora, na questão de 2018, o que ele fala? De volume do cubo. Só que o volume do cubo é lado vezes lado vezes lado. Isso aqui é igual a 216.
Logo, A ao cubo é igual a 216. Quando a gente tira a raiz cúbica, A é igual a 6. Ah, se A é igual a 6, eu já vi lá no problema anterior que o diâmetro da minha esfera é igual ao lado do cubo. Ah, então quer dizer que o raio da minha esfera é igual a 3. O que eu quero? O volume da esfera? Ah, então se eu quero o volume da esfera é 4/3 de π vezes 3 ao cubo. O que vai dar pra gente o quê? 108π dividido por 3, que é igual a 36π. Consequentemente, gabarito letra B. Show de bola? Ele poderia pedir a área da esfera? Poderia. Ele pediu de novo o volume. Show? Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra essa nossa revisão aí em geometria espacial, tanto para a prova da ESA quanto para a prova da SpaceX. Então, foram 7 questões que abordam o que mais está caindo nos últimos anos em geometria espacial, tanto no concurso da ESA quanto no concurso da SpaceX. Então, nós falamos consideravelmente bastante de cilindro, cone e esfera, que são as 3 figuras que aparecem demais nas nossas provas. Vimos o bizu de trazer do espaço para o plano e resolver com muito mais tranquilidade. Show de bola? Então, bons estudos, deixa aí o teu comentário, a tua curtida, compartilha com os teus amigos e vamos com tudo. Valeu!